Você já passou por algo tão difícil que já pensou em até desistir da fé? Já sentiu como se Deus estivesse em silêncio, ausente e até mesmo não vendo a sua dor? Paulo também passou por isso, mas em meio a isso, ele afirmou: tenho certeza que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que a gente vai ver hoje no vídeo onde vamos estudar a parte 2 de Romanos, capítulo 8. Então já se inscreve aí, deixa o seu like e bora para mais um vídeo. Oi, eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia verso a verso, de forma clara, mais profunda, esse canal é para você. Então já ativa o sininho e se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Sem mais delongas, bora se aprofundar no vídeo de hoje. Paulo começa essa parte com uma declaração ousada. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. E isso não é otimismo barato. Ele vai mostrar que até a criação está gemendo, aguardando o mesmo que nós, a redenção completa. Então acompanhe aí comigo a partir do versículo 18 de Romanos, capítulo 8. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então Paulo ele começa esse capítulo com essa certeza, com essa declaração. Eu tenho como certo que os sofrimentos que eu estou passando nesse tempo presente, os sofrimentos que você está passando nesse tempo presente, não se comparam com a glória a ser revelada. Paulo está falando da esperança dele em Cristo Jesus, no futuro, em viver a vida eterna ao lado de Cristo, em ter um novo corpo glorificado. E ele fala que diante disso, diante dessa esperança, diante desse futuro certo que aguarda nós que cremos, os sofrimentos presentes não se comparam a isso. Os sofrimentos do presente são pequenos, perto disso que irá acontecer aos filhos de Deus. E ele começa a introduzir que a criação, ela aguarda ardentemente, cheia de expectativas, a redenção dos filhos de Deus. E é isso que ele vai continuar dizendo, olha o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então Paulo está mostrando para aquela igreja e para nós hoje que a criação ela também sofreu por causa do pecado. Lembra quando Adão pecou, que Deus disse, maldita é a terra por sua causa? Deus, ou seja, Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado também. E Paulo está mostrando para nós que a criação ela está aguardando em gemidos a revelação dos filhos de Deus. O que é isso? Ela está aguardando o dia que Cristo irá voltar. E nós que cremos em Cristo seremos semelhantes a Ele, ou seja, receberemos a redenção completa de nossos pecados. E aí também a criação será libertada, assim como nós, do cativeiro. É isso que Paulo ele está nos mostrando. E ele continua, versículo 23. E não somente a criação, ou seja, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o
guardamos. Aqui, Paulo está nos mostrando que nós, igualmente, igual à criação, estamos gemendo em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. O que é isso que Paulo está falando? Paulo está mostrando que aqueles que receberam as primícias do Espírito, ou seja, naquele contexto, aqueles que receberam o Espírito Santo primeiro, e isso também se aplica a nós estamos com um gemido em nosso íntimo, um gemido de anseio, aguardando a adoção completa como filhos de Deus e a redenção que vem junto com essa adoção, a redenção do nosso corpo. Ou seja, Paulo está falando que nós gememos e aguardamos o dia que Cristo retornará e nós seremos livres do pecado completamente, porque nós somos salvos na esperança. O que é isso? Ou seja, nós vivemos hoje, aqui no presente, com a esperança de que no futuro estaremos para sempre com Cristo e esperando pacientemente nós o aguardamos. É isso que Paulo ele está aqui nos mostrando. Mas, enquanto nós esperamos, o que fazer com as fraquezas, com o medo e com a sensação de que nós não damos conta? Paulo vai nos mostrar que o Espírito Santo, além de habitar em nós, ele ora conosco e ora por nós. Paulo, agora, nos leva para uma dimensão mais íntima da nossa fé. Ele vai falar que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer? Que aquele que conhece todos os idiomas, todos os dialetos do mundo, não acha palavras para orar, para expressar aquilo que ele sente ao interceder por mim e por você. Isso mostra para nós que mesmo quando tudo parece bagunçado, Deus está costurando algo bom. Então acompanha aí comigo, versículo de número 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Paulo ele declara duas verdades aqui nesse versículo. Primeira, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. E segunda, que nós não sabemos orar como convém. E por causa disso, por nós sermos fracos e não sabermos orar, o próprio Espírito Santo, ele ora por nós. E o que Paulo diz no versículo 27 é a chave. Porque olha só, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Paulo está falando o seguinte, que o Espírito Santo conhece o íntimo de Deus e ele intercede por nós, cristãos, de acordo com a vontade de Deus. Por isso que a intercessão do Espírito ela é poderosa e eficaz, porque ele conhece o que Deus quer a respeito de nós e conhecendo isso, ele ora a Deus por nós a respeito dessa vontade, a favor que essa vontade se cumpra em nós. É isso que Paulo está mostrando aqui. Que revelação maravilhosa. Você sabia disso? Que o Espírito Santo ele conhece os planos de Deus para a sua vida. E ele ora a Deus por você para que esses planos se concretizem na sua vida. É isso que Paulo ele está nos mostrando nesses versículos. E ele continua, olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo, ele está falando que Deus nos conheceu antes mesmo de nós existirmos
fisicamente aqui na terra. Deus já nos conhecia, Deus já sabia a respeito de nós. E a esses que Deus conheceu, a esses Deus também predestinou para, ou seja, para uma coisa. Que coisa é essa? Para serem conformes a Jesus, para serem conforme a Jesus, para serem como Jesus é, isso que Paulo está falando, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Jesus, o Filho de Deus, seja o primeiro de muitos irmãos. Então, olha que boa notícia. Aqueles que Deus conheceu de antemão, ou seja, aqueles que têm a fé, eu e você, a esses também Deus predestinou para serem iguais a Jesus. Mas o fim não é nosso, o fim é Cristo. Tudo aponta para Cristo, para que Cristo fosse o primeiro entre muitos irmãos. Ele continua, olha o versículo 30. Que chave preciosa está nesse versículo 30. Acompanhe aí comigo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Perceba, tudo no passado. Paulo escreve essas verdades tudo no passado. Primeiro, aos que predestinou, algo que aconteceu no passado. Algo que aconteceu antes de mim e de você vir a essa terra. Aos que Deus predestinou, ele também os chamou. Ou seja, os chamou para uma nova vida. Os chamou para pertencerem a ele. É um chamado eficaz, é um chamado à santidade, é um chamado a pertencer a Deus. E aos que Deus chamou, ele também justificou. Mais uma vez no passado. O que Paulo está falando? O que Deus conheceu de antemão, ele predestinou, aos que predestinou ele chamou, aos que chamou ele justificou, e ele continua, os que justificou, a esses também glorificou. Isso aqui é conhecido como o ouro da salvação, tudo no passado. Esse versículo é a certeza que nós temos, que nada pode roubar a nossa salvação. Porque Paulo, ele traz essa última palavra, glorificou, no passado, que é o último estágio da vida do cristão. Ou seja, glorificou significa o dia em que nós teremos o mesmo corpo que Jesus tem, um corpo sem pecado, um corpo incorruptível, um corpo de glória, um corpo eterno ao lado de Cristo. E Paulo, ele está nos falando que aqueles que Deus conheceu, ele predestinou, os que predestinou, chamou, os que chamou, justificou, e os que justificou, ele glorificou. Ou seja, você que está aí do outro lado, que já confiou em Jesus, que já foi justificado por Jesus, você também, diante de Deus, já foi glorificado. Nada pode romper esse ciclo na sua vida. E a gente vai ver Paulo declarando isso mais à frente, que Deus nos garante tudo isso e que nada pode quebrar esse ciclo. Então você precisa sair daqui com essa certeza. Você que confiou verdadeiramente em Jesus, você já foi glorificado, porque Deus é fiel para completar a obra que ele começou. Então, vamos continuar. Se Deus garante tudo isso, quem ainda pode nos acusar? Quem ainda pode nos separar do amor de Deus? E Paulo agora, esses versículos finais, vai trazer a declaração mais importante, talvez, de toda a humanidade. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Acompanhe aí comigo. Nós chegamos agora ao clímax. Paulo vai fazer uma sequência de perguntas e nenhuma delas terá outra resposta a não ser nada pode nos separar do amor de Deus. Acompanhe aí comigo, versículo de número 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, diante de todas essas coisas, diante desse conhecimento que já fomos glorificados por causa de Deus, quem poderá ser contra nós? Quem poderá
trazer acusação contra os filhos de Deus. É isso que Paulo está falando e fazendo aquela igreja pensar. Se Deus não poupou a Jesus, o seu Filho unigênito, o seu Filho santo e perfeito, mas por amor de nós entregou a Jesus, muito mais agora que já fomos salvos. Quem poderá nos acusar de alguma coisa? E Paulo responde, porque é Deus quem nos justifica. É Deus quem garante a nossa salvação. E ele continua, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E aqui ele faz mais uma pergunta. Quem pode nos condenar? E a resposta é ninguém. Por quê? Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou para nos justificar. Então, se o próprio Deus, se o próprio Filho de Deus morreu por mim e por você e ressuscitou por mim e por você, quem nesse mundo, quem no mundo espiritual poderá nos condenar? Ninguém. Porque foi Cristo quem pagou o preço por mim e por vocês, que Paulo está mostrando para aquela igreja. Ele fala, quem poderá nos separar do amor de Cristo, que morreu por nós? Será fome, será angústia, será tribulação? Ou seja, será os problemas, as perseguições, os sofrimentos desse mundo que nos separará do amor de Deus? E ele responde, estou certo que nada poderá me separar do amor de Deus. Acompanhe aí comigo, versículo 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau! Paulo está aqui mostrando para aquela igreja, e para mim e para você, que passaremos sim por causa de Jesus, por sofrimentos, por perseguições, por açoites, por prisões talvez, por algumas coisas que talvez sejam desagradáveis a nós como seres humanos. Mas ele afirma, em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus que nos amou. E ele afirma com tanta convicção, e eu quero que você saia desse vídeo com essa mesma convicção de que nada, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem os homens, nem os anjos, nada poderá separar a gente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter essa convicção dentro de nós que nada pode nos separar do amor de Deus. Precisamos falar como Paulo falou, estou bem certo de que nada pode me separar de Cristo, nada pode me separar do meu Senhor, Ele me amou tanto, Ele me amou verdadeiramente, Ele pagou o preço por mim e nada pode me separar do amor dele. Paulo está mostrando isso para aquela igreja e hoje ele está mostrando por meio da sua escrita para mim e para você. Aquilo que Deus deixou para nós por meio do apóstolo Paulo está ecoando hoje nos nossos corações como uma verdade. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Então saia daqui com essa certeza. Você não é o que você sente. Você é o que a palavra diz que você é. E se essa palavra, por meio desse vídeo, tocou você hoje, comenta aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Toda segunda, quarta e sexta, às 19 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Meu único propósito e a missão que Deus me deu é que você aí do outro lado, por meio de cada vídeo desse canal, crie raízes profundas em Cristo Jesus. Então se inscreve,
Comenta aqui, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Me ajude a cumprir a missão que o Senhor me confiou. Eu vou ficando por aqui e eu te espero na próxima segunda-feira, às 19 horas, para a gente estudar o capítulo 9 de Romanos.